Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Camila Vieira. E o programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Com o serviço de streaming do Telecine, você consegue ver filmes diretamente pela internet e tem 30 dias para testar de graça e poder dar uma olhada geral no catálogo, ver o que está disponível e aí assinar. E essa assinatura pode ser feita no próprio site, no telecine.com.br. E nesse momento o Telecine está com a campanha Mulheres Fazem Cinema, com vários filmes dirigidos e protagonizados por mulheres. E no post desse programa, no nosso site, você encontra um link direto para a cinelist da campanha. E um exemplo de filme que está listado nessa cinelist Mulheres Fazem Cinema é o Filhas do Sol, que é um filme que foi indicado a Palma de Ouro em Cannes. Ele é um filme que é sobre um batalhão de mulheres curdas. Os curdos, eles são um povo sem território próprio, ele se espalha, é uma minoria étnica por vários países do Oriente Médio, né? E hoje as mulheres curdas, que atuam como soldadas, né, são um dos pontos principais de resistência contra o Daesh. Então, o filme ele é dirigido pela Eva Russon e ele tá nessa cinelist Mulheres Fazem Cinema, lá no telecine.com.br. E antes de começar o programa, a gente quer agradecer aqui às nossas queridas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Santinon. Gente, esse ano nós mudamos as nossas categorias de amadrinhamento. Nós criamos categorias novas, então temos categorias para todos os bolsos. Uma dessas categorias inclui esse agradecimento na abertura do programa. Confira lá no nosso padrim.com.br/feitoporelas ou no patreon.com/feitoporelas. Colabora com a gente. Se não puder colaborar via financiamento coletivo, também colabora divulgando o nosso projeto. Toda ajuda é bem-vinda. Nesse programa, a gente vai conversar sobre a cineasta pioneira Sarah Maldoror, que nasceu em 1929 na França e faleceu agora em 13 de abril de 2020, em virtude da Covid-19. A Sarah, ela nasceu Sarah Durados, e aí ela escolheu o sobrenome Maldoror em virtude de um livro de poesia, Os Cantos de Maldoror, que é de um poeta uruguaio que vivia na França, o Lautréamont. Não sei se pronuncia assim, enfim. Ela estudou teatro em Paris, depois ela montou uma companhia de teatro que era exclusivamente para atores franco-africanos e caribenhos, e aí ela recebeu uma bolsa para estudar cinema na União Soviética, em 61 e 62. E lá na União Soviética foi onde ela conheceu o diretor senegalês Ousmane Sembene, que já foi mencionado aqui no nosso programa sobre a Asaf Faye, né? E ela se casou com Mário Pinto de Andrade, que é um poeta e político angolano. Era um poeta e político angolano. Ele foi um dos fundadores do Partido Comunista de Angola e do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA. Enfim, Angola só se tornou independente de Portugal em 1975, depois de muita luta, né? Teve guerra civil, né? E a Sarah Maldoror, ela foi uma das primeiras mulheres a dirigirem longas-metragens na África. E ela foi também um dos grandes nomes do cinema negro pós-colonial. Ela filmou em Angola, né? Em 68 ela fez o primeiro curta-metragem dela, Monangambi, que foi adaptado da obra do escritor José Luandino Vieira. E o primeiro longa dela, Sambizanga, de 72, foi adaptada da novela A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, do mesmo escritor. E é sobre esse filme que a gente vai conversar hoje aqui no programa. O filme ele se passa em 61, na Guerra pela Independência, e Domingos, que é o protagonista no livro, né, ele é preso e torturado porque ele faz parte do movimento pela libertação. E aí a gente acompanha a história pelos olhos da Maria, que é a esposa de Domingos, que ela vai de prisão em prisão, tenta encontrar o marido, tenta saber onde o marido tá, né? E parece que houve várias críticas à adaptação do livro, justamente porque a Sarah Maldoror colocou foco na participação das mulheres, né? Colocou foco na Maria e não no Domingos. E se dizia, então, que isso enfraqueceu, aspas, né, a defesa da militância da MPLA. Camila, pra começar a falar sobre esse filme, o que tu acha disso? Sobre o fato de que ter colocado as mulheres, ou uma mulher em específico em primeiro plano, teria enfraquecido a militância? É engraçado, mas eu não sinto que o filme, ele coloca em primeiro plano as mulheres. Eu acho que ele é um filme que tem 3 eixos narrativos. Primeiro, ele acompanha a tortura e a morte do Domingos, a gente vê isso claramente no filme.
tem um momento da busca da esposa da Maria, que também toma uma parte do filme, e tem um momento da organização clandestina, que busca saber quem é o prisioneiro, né? Esse prisioneiro misterioso, que ninguém sabe a identidade, e tentar salvar. Então eu acho que o filme ele tem essas 3 narrativas, mas eu entendo assim, que algumas críticas falaram que davam um peso maior à personagem da Maria, só que eu não consigo ver isso, assim. De fato, eu acho que ele tem esse equilíbrio, e eu acho que o filme se preocupa muito em olhar para todas as pessoas envolvidas nesse episódio, não só os militantes dos movimentos, mas também as famílias desses militantes, né, que sofriam com o desaparecimento dos filhos, né, ou a morte dos maridos, principalmente as mulheres, né, que precisavam continuar a cuidar da casa, dos filhos. E o filme lança um olhar também para as crianças, sobretudo para o menino que servia como informante para o grupo, né? Acho que ele é um personagem importante para a história. Então, na verdade, o que eu estava lendo sobre o filme é que houve 2 principais críticas de militantes políticos, né, na época. Primeiro, era com relação ao excesso de beleza da atriz que fazia Maria. Não sei se você chegou a ler sobre isso, mas reclamaram do excesso de beleza e que isso prejudicava, isso ofuscava uma compreensão política do filme, vamos dizer assim. E o segundo é por não mostrar o movimento como um movimento armado, de guerrilha. No entanto, eu acho que isso, né, do movimento armado, do movimento de guerrilha, acaba sendo um clichê dentro de um cinema dito de terceiro mundo, né, que mostra esse guerrilheiro com uma arma em punho em busca da revolução. Isso é um clichê que é imposto dentro do imaginário dos filmes de terceiro mundo. E eu acho que esse filme foge a isso, né? Ele mostra uma espera revolucionária que é importante para a construção do filme. E aí, eu acho que a celebração no final, com a formação de todos ali juntos, como uma espécie de aquilombamento, né? E essa noção do quilombo vem mesmo de Angola, né? Assim, é uma coisa que chegou também no Brasil, isso, em que todos estão ali juntos em prol da comunidade, na construção dessa força coletiva, né? E há uma força coletiva também entre as mulheres que se apoiam e que se ajudam. E é importante mostrar isso também, né? E é bom a gente dizer que, apesar do filme não fazer nenhuma referência direta ao MPLA, você não vê em nenhum momento eles falando que aquele movimento é o MPLA. Né? Isso não fica claro, né? Ele sim é inspirado nesse livro do Luangino Vieira, que foi um livro escrito em 61, bem depois, assim, logo depois dos ataques armados às prisões angolanas, que diz respeito àquela data lá de 4 de fevereiro que eles falam no final do filme. Acho que é importante dizer, porque ali no final do filme eles falam 4 de fevereiro vai acontecer isso, né? Nós vamos mudar alguma coisa. E aí quando você vai ler dados históricos, você realmente vê que foi 4 de fevereiro que aconteceu esses ataques àquelas prisões angolanas para tirarem, né, os presos políticos. Então isso é muito importante. E eu acho que o filme dá conta disso, mas também dá conta de todo o universo que envolvia essa militância. Sobre essa questão do protagonismo da Maria, né, em boa parte do filme, né, eu acho isso de uma potência, assim, porque a gente raramente vê as mulheres que participam direta ou indiretamente dessas lutas, né, sejam elas lutas anticoloniais, lutas revolucionárias, enfim, tem, como tu falou, tem todo um cinema que se apoia em um determinado clichê, né, em uma estética, né, específica, e raramente as mulheres estão sendo retratadas nesses lugares, né, nesse contexto de luta. E eu acho que a Sarah, ela poderia manter o foco do livro no Domingos, né, que seria o esperado, e também seria completamente ok se a gente pensar no contexto colonial, né? Mas quando ela faz esse deslocamento pra Maria, né? A Maria, ela sai da casa dela em busca, né, do Domingos e vai pra capital. E a integração dela, há toda uma interação dela com os acontecimentos, né? Então eu acho, assim, que é algo interessante e há esse deslocamento, assim, em várias camadas da Maria que eu gosto muito, assim. Eu acho a cena dela se afastando na estrada, que ela tá ali com o bebê dela, né? Uma criança pequena presa nas costas, tão linda. É um plano longo, assim, que é só ela andando e se afastando em relação ao horizonte, né? De costas pra câmera. Eu acho que o que a Sarah Maldoror criou aqui é uma coisa muito única com essa narrativa. E a força, assim, do filme me impressionou muito, assim. A única coisa que eu lamento é que esse filme só tá disponível em baixa qualidade, assim. Porque eu fico imaginando como que seria ver ele com uma imagem boa, sabe?
Sim, é uma pena que a cópia disponível no YouTube seja em qualidade tão ruim, né? Porque acho que é um filme extremamente forte. E eu concordo com você sobre esse deslocamento da Maria. E eu fico pensando, assim, que esse deslocamento também lembra um pouco esse deslocamento diaspórico, né? Porque me parece que não é um deslocamento só geográfico, mas implica também um certo estranhamento em relação a um lugar que era um lugar de pertencimento da personagem, mas que depois de 12 anos, fora daquele lugar que é Luanda, ela não consegue reconhecer mais aquela cidade, né? Ela é estrangeira daquele lugar. E o filme tem momentos em que ele é muito duro de assistir, porque há várias cenas bem violentas, né, com os policiais, tanto quando eles capturam Domingos, que é realmente muito violento ali, né, eles carregando o Domingos ali, tirando ele da casa dele, né, quanto dentro da própria prisão, né, as torturas que ele sofre no caminho e dentro da própria prisão. E há inclusive uma cena que é alternada, né, de acolhimento das mulheres a Maria, né, em paralelo à tortura no carro da polícia com Domingos, assim. Eu acho muito forte isso, esse contraste, sabe, desse acolhimento dessas mulheres com essas cenas de violência com Domingos ali no carro da polícia. E logo depois, quando a gente vê os policiais chegarem na delegacia com o Domingos, um deles até ameaça a câmera com um porrete. Não sei se você chegou a perceber isso, mas isso me parece muito com documentário. E me parece muito com um certo gesto de alguns filmes, inclusive ditos de urgência brasileiros, em que você vê isso, né? A polícia chegando ali e fazendo essas agressões e ameaçando também quem está filmando, né? E eu acho que a Sarah, ela traz esse gesto também de um certo gesto que seja do real, para fazer com que também a gente tenha uma experiência assim, muito mais impactante, né? Às vezes parece até documentário. Inclusive eu li que ela também foi criticada justamente por essas cenas de tortura, por ela também ter pedido para os atores emagrecerem, para fazer... Os atores, provavelmente, eu não li detalhado, mas provavelmente justamente os dos personagens que estão presos, né? Então, talvez uma violência exacerbada, mas aí também, como que vai dar conta, né? De criar todo o horror desse processo colonial, né? Sem explicitar os acontecimentos, né? Que eram perpetrados ali, né? Mas o que você acha disso? Você acha que o filme ele é excessivo nessas cenas de violência? Eu não acho. Eu acho que são cenas pesadas, mas eu acho que é isso. O filme, ele confere realmente o peso que a violência colonial tinha pra cima daquelas pessoas. Então, pra mim, faz sentido o tipo de violência que ela captura ali. E eu acho que, de certa forma, ela consegue aliviar isso, vamos dizer assim, porque ela intercala com outros momentos de leveza, né? Que é essa trajetória da Maria, né? Então, por exemplo, eu acho muito bonito uma música que é cantarolada em várias cenas que fala assim, caminho do mato, caminho do amor, amor que eleva. E fica repetindo essas 3 orações, né? Nessa música, assim. Tem muitos cantos, né, assim, ao longo do filme, e esses momentos, eu acho que ela consegue trazer esse equilíbrio, sim. Uma cena que eu gosto muito é aquela cena quando o Domingos já é levado quase morto pra cela, né, com o corpo ali à beira da morte, e os prisioneiros que estavam ali o tempo todo gritando, né, e pedindo coragem pra ele, porque tem isso também, eles estão ali pedindo para que ele seja corajoso, né, e não se entregue, né, e estão ali, quando o corpo do Domingos chega, né, todos os prisioneiros ali, que eu presumo que sejam prisioneiros políticos também, né, eles estão ali para cantar como se estivessem em luto pela morte do Domingos, né, e logo depois a gente vê aquela caminhada da Maria para fora da prisão, que é uma caminhada super longa ali naquele corredor, e aí quando ela sai, ela grita, né, pela morte do marido. Então ela consegue alternar essas cenas, né, mais pesadas e as cenas em que há essa partilha com os outros e depois os momentos em que é mais forte. Sim, essa cena dos homens ali aprisionados cantando eu achei linda também. E outra coisa que eu achei interessante é em certo momento do filme que tem um companheiro político que ele fala e ele coloca no contexto colonial classe como algo que impacta mais que raça, né? E aí tem uma fala específica que ele diz assim, eu anotei, não há branco, mulato ou preto, há rico e pobre e o rico faz com que o pobre seja sempre pobre. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque a gente sabe que, na real, assim, as questões étnico-raciais, elas impactaram e elas ainda impactam
impactam as colônias dos países europeus, né? O próprio Brasil é um exemplo disso. A gente esses dias fez um programa ainda sobre o caso do homem errado, né? É claro que isso ainda tem impacto na nossa sociedade contemporânea, né? Mas eu acho que daí vem um pouco dessa formação dela na União Soviética como cineasta, né? E também da proximidade dela com o comunismo, né? Eu acredito que essa discussão específica deve ter acontecido dentro das próprias discussões do MPLA, porque esse personagem que fala, né, que fala do pobre, do rico, o personagem dele é o Mussunda, é um personagem super importante assim, dentro do filme. E ele é interpretado pelo Lopes Rodrigues, que foi um dos militantes do MPLA. Então, acredito que houve essa colaboração aí entre o pensamento que era dentro do próprio movimento e o que tá no filme, né? O Mussunda, ele é, inclusive, um dos personagens mais incríveis do filme. Pra mim, naquela cena lá do aquilombamento, no final, é muito doloroso você escutar o choro dele no fora de campo e com os closes daqueles demais companheiros ali olhando naquele momento de suspensão. E no final, ele toma essa decisão de continuar a celebração, né? Mesmo com essa morte do Domingos, né? E a dor da perda, né? Do Domingos em relação, né? Ali, o papel que ele exercia dentro da comunidade, né? E aí vem o Souzinha, que era um personagem que estava desaparecido, e você vê, ao longo do filme, você vê sempre a mãe dele ali muito presente, né? E se perguntando o que foi que aconteceu com ele, porque ele estava desaparecido, mas ali ele volta e acaba se unindo a todos eles no final, e é muito bonito ver isso, sabe? E o filme, ele conta também com a participação desses atores e atrizes amadores, né? Eu não queria dizer não atores, porque é um termo que eu não gosto muito, mas são atores e atrizes amadores, né? Que não são profissionais, que vieram do Congo e são exilados de Angola. E os personagens brancos, né? Os policiais, ela contratou atores profissionais para fazer. Que interessante, né? Outra curiosidade do filme é esse título Sambizanga, que eu fiquei me perguntando o que significaria, né? E tu mencionou aí o 4 de fevereiro, né? E a relação com os presídios, né? E Sambizanga é justamente o nome do bairro de operários em Luanda, onde ficava a prisão portuguesa, né? Então tem esse sentido na história, né? Aí eu tava lendo que a Sarah Maldoror, em 73, ela escreveu que ela tentou recriar esse ritmo lento no filme, que pra ela diz respeito à própria vida africana, né? E que no filme nada é inventado, é a percepção dela da realidade da guerra, né? Então, assim, parte da ideia de que é uma percepção pessoal, mas que é a forma como ela enxergava os acontecimentos em relação à narrativa que estava no livro, né? E que aí esse filme, quando foi lançado, ele foi censurado em Portugal. Levou anos para ele ser exibido. Foi todo um processo só depois da democratização é que o filme foi exibido em Portugal. E aí eu fico pensando, né? Tipo, é ruim, né? Quando os outros apontam as barbaridades que tu cometeu, né? No caso do regime português, né? Claro, né? Se quer abafar exatamente isso, né? As atrocidades do colonialismo português em Angola, né? Acho que o filme lida com isso exatamente. E é interessante como o filme também, ele, por exemplo, ele mostra que tem um personagem branco ali auxiliando eles, né? É importante, acho que mostrar também isso, assim, que havia toda uma disputa, né, um movimento ali de combate ao colonialismo português, mas tinham próprias pessoas ali que vinham disso e que se infiltravam no movimento porque já não estavam contentes com o que estava acontecendo, né, no país. Inclusive o próprio Domingos destaca o fato de que esse personagem seria um companheiro também, né? É muito louco pensar isso, né? Que o Brasil conseguiu não, né? Assim, foi concedida a independência, sei lá, em 1889, e Angola ainda na década de 70, passando por todo esse processo de guerra, né? Ou 60, no caso do retrato do filme, né? Pra conseguir ainda a independência, né? É uma independência muito, muito recente, né? Enfim, falando um pouco das outras obras da Sarah Maldoror, elas não são tão fáceis de serem encontradas, né? Mas em função até do falecimento recente dela, o site do Museu Reina Sofia da Espanha disponibilizou 3 filmes, 2 curtas e um média-metragem dela. Eles falaram que ia ficar disponível só por um fim de semana, mas até o momento dessa gravação eles ainda estão disponíveis, já faz mais de uma semana, então eu espero que quando o programa for ao ar ainda esteja disponível esses filmes.
São filmes que estão com áudio em francês, né? Porque foram filmes que ela já filmou depois. São filmes mais recentes, da década de 80 pra cá. O áudio em francês e as legendas em espanhol. Então, assim, né? Dá pra se virar pra entender ali, né? E eu achei muito, muito legal, assim. Os dois filmes que eu mais gostei, porque um é meio que uma propaganda de uma exposição, é menos interessante, né? Mas tem o Un dessert pour Constance, uma sobremesa para Constance, eu não sei pronunciar francês, que é de 81, e o Scala Milan AC, de 2005, né? Os dois, eles têm protagonistas que são de comunidades de imigrantes de colônias francesas que moram em Paris. E uma coisa que me chama a atenção é que eles tratam dessas diferenças principais, principalmente no da sobremesa, que é o mais antigo, né? E tratam do estranhamento também, mas os dois, eles são filmes muito leves, muito felizes, sobre o gozo, sobre se divertir. Eles não são aquelas trajetórias de sofrimento, de exclusão, embora eles retratem esse deslocamento dos personagens em algum sentido no contexto social ali que está sendo retratado, né? E eu acho, assim, que se fosse filme de sofrimento e tudo, seria o caminho mais fácil e mais óbvio, né, de criar essa narrativa de migração, né? Então acho que ela consegue criar uns filmes que são muito gostosinhos, assim. Eu achei os dois uma delícia de assistir. Recomendo bem, assim. Espero que ainda esteja disponível quando o programa for ao ar. Eu gostei bastante, eu não conhecia, né, a filmografia da Sarah Maldoror, e achei interessante como nesses dois filmes que você falou, a crítica social e racial, ela passa por esse gênero de comédia, né, o que não acontece no Zambizanga, né, que é um filme muito sério e muito contundente. E aí, o que eu mais gosto desses filmes que a gente viu, desses três, né, que você falou aí, e que estão lá disponíveis no site do Museu Reina Sofia, não sei se ainda estão disponíveis, mas o que eu mais gostei foi, de fato, Uma Sobremesa para Constance, pela forma como ela vai abordar essa amizade entre esses imigrantes senegaleses, né, que formam essa comunidade em Paris, eu acho, na França, e como eles se organizam para ganhar esse concurso de televisão e dar o prêmio em dinheiro para um amigo que está doente e deseja voltar para a África, porque ele não aguenta mais o trabalho que ele tem ali, né, na França, né? Então ele deseja voltar para o lugar dele de origem, e esses amigos, eles fazem essa força-tarefa de estudarem o livro da Constance para poder passar nesse concurso, né? Então é muito engraçado e muito interessante esse artifício, né, que eles fazem para conseguir esse dinheiro, né? Uhum. E o Scala Milan AC eu também gosto bastante, é um filme mais curto, né, um curta-metragem, eu acredito, e ele mostra um grupo de pessoas, um grupo de adolescentes, na verdade, né, que moram ali no que a gente chama de banlieue da França, que é a periferia parisiense, né? Eles também disputam um concurso, e é interessante, com esses dois filmes tem concurso, né? Uhum. E nesse segundo filme tem esse concurso para eles viajarem para Milão, e tem uma relação muito próxima com o futebol. Então, assim, são dois filmes que são bem críticos, né? Eles têm uma crítica social e racial bem profunda, mas ao mesmo tempo tem uma leveza e são muito, muito bons, assim, de assistir. Eu gostei muito, até porque eu também não conhecia a obra dela, não tinha assistido nenhum filme, e eu esperava que fossem ser filmes bem pesados, até pelo que se falou do impacto da obra dela, né, nesse sentido pós-colonial, né, e tudo, mas não, é isso, né, pelo menos os curtas e os médias-metragens aí que estão disponíveis no site do museu são super levinhos e divertidos, né. É claro que o Zambizanga daí tem outra abordagem, né, ele é bem mais denso, né, nesse sentido. Tem um artigo que eu vou deixar recomendado, que se chama Os Cantos de Maldoror, Cinema de Libertação da Realizadora Romancista, que é da pesquisadora Maria do Carmo Pissarra, que é portuguesa, e está publicado na revista Mulemba, da UFRJ. Então eu vou deixar o link na postagem para quem quiser ler também. Eu achei um artigo muito bom. Tendo conhecido agora a filmografia, quer dizer, alguns trabalhos, né, da Sarah Maldoror, tendo essa certa dificuldade que a gente tem de conseguir encontrar essas obras, e o que a gente consegue ou não tem legenda em português, ou a qualidade da imagem tá ruim, enfim, não é a obra mais acessível do mundo, né? Mas, tendo conhecido agora e gostado muito, né, uma coisa que eu achei interessante foi justamente também como a trajetória dela encarna essa realidade colonial e pós-colonial, né? Pelo próprio fato de que ela nasceu na França, mas a mãe
mãe dela é francesa, o pai dela é caribenho, ou seja, é de uma colônia francesa, e depois ela se casou com um angolano que já é uma colônia portuguesa, né? E aí foi trabalhar em um país, justamente na Angola, né, que tava lutando contra esses processos coloniais, né? Então, assim, a trajetória dela é muito marcada justamente por todos esses processos coloniais europeus em relação a países da África ou, no caso do Caribe, né? O pai dela, né? Enfim, acho muito interessante isso, assim, porque a obra também reflete um pouco essa trajetória, né? E recomendamos demais Sambizanga, que é um filme lindo, mesmo, assim. Ele tem uma potência e uma força política e narrativa muito única. Você pode seguir o Feito por Elas também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Facebook e Letterboxd, Feito por Elas. Também estamos no iTunes. Além do site e do feed, os programas estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E todos os filmes e as referências que a gente fez ao longo do programa estão com links no post. Para os nossos padrinhos e madrinhas, a gente envia uma newsletter especial a cada 15 dias. E a gente mantém também um grupo no Telegram. Para acessar, é só procurar o link no post. E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme A Teta Assustada, dirigido pela Cláudia Lhosa, que foi o filme mais votado pelas nossas madrinhas e pelos nossos padrinhos na última enquete. Se vocês tiverem comentários sobre esse programa, manda pro nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixa um comentário no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Até o próximo. Tchau, gente.